Uma criança, ela tem influência do DNA dos seus pais, do genoma, da genética dos pais, né? Mas normalmente ele é uma tábula rasa, ela não tem nenhuma maldade em si mesma. Essa maldade vai surgir no convívio com as pessoas que cercam essa criança. É o convívio social que de alguma forma gera comparações, ego e maldade. Agora, a criança não tem nenhuma crença religiosa, nem tem necessidade de ter, mas ela pode, com o tempo, aceitar as crenças religiosas de seus pais. No meu caso, eu comecei a perceber essa história de crença religiosa porque, embora meu padrasto, porque o meu pai não conhecia, fosse ateu, minha mãe não se expressava a respeito disso, e aí eu fui estudar numa escola primária lá em Mongaguá, que era uma pequena vila no ano em que nasci. Bom, e nessa escola eu estava no segundo ano primário, tínhamos um professor que vinha de Santos dar aula lá em Mongaguá, e ele era um professor cristão. O nome dele era Lineu. E o senhor Lineu, apesar de cristão, faltava 3 dias por mês nas aulas. E por que ele faltava? Porque havia uma lei na época, não sei se ainda existe hoje, que as professoras primárias poderiam se ausentar 3 dias por mês quando ficassem menstruadas. E o meu padrasto, na época, ele era jornalista e articulista do jornal A Tribuna, lá em Santos, e ele fez publicar um artigo dizendo que tinha um homem de Santos que ficava menstruado 3 dias por mês e não cumpria com seus deveres. E esse homem menstruado, o professor Lineu, em vingança a essa verdade que foi publicada no jornal, me reprovou no segundo ano primário. Eu pergunto a você, é possível reprovar-se uma criança no segundo ano primário? Eu acho que isso só seria possível, me parece, né, se essa criança fosse muito insubordinada ou faltasse às aulas. Mas um cristão, né, me reprovou no segundo ano primário porque alguém disse uma verdade sobre ele. E foi meu primeiro relacionamento com os cristãos, né? Eu penso que Jesus, se ele estivesse vivo nos dias de hoje, ele não seria cristão, por várias razões. Uma delas é que Jesus, em toda a Bíblia, nunca falou a palavra religião. A religião em si mesma é uma blasfêmia, porque pressupõe que você exista separado de Deus. E se alguém ou algo conseguisse existir separado de Deus, então esse Deus não existiria, porque, pense um pouco, se Deus é a soma de todas as coisas, se Ele é o absoluto, o onipresente, onisciente, o ser perfeito e eterno, então, se alguém conseguisse existir separado dele, ele não existiria mais. Reflita um pouquinho sobre isso e tenha um excelente dia.